lugar, quero agradecer por estar participando também desse trabalho com vocês, de dar visibilidade ao trabalho do programa que nós temos aqui. E, assim, desde o início, quando eu vim para cá, transferida de Niterói para Rio das Ostras, a primeira ideia minha foi: vou fazer o pré-vestibular social. E eu nunca trabalhei em pré-vestibular social, mas eu pensei nisso por quê? Porque é interior. Então, já vim com essa ideia na cabeça. Mas, infelizmente, na época, em 2009, eu ainda não tinha conseguido alinhar todos os astros, né? Tipo, tem que ter uma ação, um movimento para que as coisas caminhem, sejam aprovadas e a gente consiga recurso e tal. E depois, em 2013, no início do ano, eu estive na reitoria e, por acaso, eu encontrei o professor Weiner, que falou que iria sair um edital, que talvez eu conseguisse recurso e tal. E eu fiquei animada, né? Falei com o professor Weiner, que é o atual pró-reitor de extensão, que a gente tem um projeto, nem tinha um projeto escrito ainda. Falei: não, o projeto já está pronto, mas já estava, né, todo elaborado, mas não tinha ainda feito a redação dele. Mas aí o Alessandro participou, né, da redação, junto com outro aluno da enfermagem, que nem conseguiu ficar no projeto, que ele depois foi para uma outra proposta de trabalho, mas, enfim, nós conseguimos aprovar o projeto, né, em reunião de departamento, porque tínhamos todos esses procedimentos. E chegou a cadastrar no SIGPROGE, né, desde o início. Então, foi o pré-vestibular social da UF de Rio das Ostras é o primeiro projeto de pré-vestibular social que saiu da UF. Não é um projeto que veio de fora para dentro, né? Nós temos esse movimento contrário, é inédito nesse sentido, e isso eu me orgulho muito da gente ter iniciado aqui. E a primeira turma que nós não tivemos muito tempo para divulgar, né? Nós tivemos, na época, tínhamos 12 bolsistas. Eu selecionei assim, muito no susto, né? Vamos lá, vamos começar, quem pode dar aula de quê? A gente também foi descobrindo e aprendendo tudo. E, lógico, pesquisando muito, né, porque é uma responsabilidade muito grande você trazer a comunidade para dentro da universidade e ofertar uma qualificação, né, um preparatório para que ele tenha acesso ao ensino superior. Porque a gente sabe que tem um desvelamento muito grande em relação às escolas do entorno. A qualificação desses alunos é muito pobre, eles muitas vezes não têm aula de química, por exemplo, né? Então, eles vêm descobrindo muitos conteúdos aqui com a gente. Esses estudantes, bolsistas, né, passaram a se qualificar também. A gente tinha muitas reuniões, como é que vai fazer o trabalho. Mas o processo de decisão ainda era muito centrado comigo. Tudo, eu ainda tinha eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e eu trazia as decisões para eles. Mas depois, né, quando nós passamos 2014, com todas as dificuldades que nós tivemos, e depois do sucesso também que nós fomos obtendo em relação à aprovação, que o índice de aprovação nosso é muito bom, eu comecei a fazer um movimento junto com eles, e que nós temos hoje um colegiado de curso, né? Então, as decisões são coletivas, né? Eu não tenho assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vai ter um trabalho. O que vocês acham? Como é que vai ser? Como é que nós podemos melhorar a nossa didática? Como é que é o processo de avaliação? Então, a gente está muito focado em desenvolver um trabalho em que eles também tenham autonomia no processo decisório, os bolsistas. E isso é muito bom, né? Porque a gente também não está aqui para a vida toda. Daqui a pouco eu saio e aí, de repente, vem outro professor e eles vão ensinar como é que vai funcionar, porque a ideia é essa. A gente vê assim, um dos marcos dos cursos de pré-vestibular social é que os estudantes eles ficam durante toda a graduação deles. O que a gente tem de diferente em relação ao projeto de extensão, porque eu tenho outros projetos de extensão onde, geralmente, o aluno fica 1 ano e meio, 1 ano, 2 no máximo. No pré-vestibular social, o nosso projeto, né, que é o programa preparatório para o ensino superior da UF de Rio das Ostras, nesse programa, o aluno entra, e, na medida que ele vai se qualificando, vai se aprimorando, ele não tem como ele sair. Para ele sair, a gente já tem que estar treinando um outro para assumir o lugar. Não é que esses estudantes eles se transformem em professores, né? Que aí também é uma discussão que nós estamos tendo atualmente. Qual é a diferença
dele, estudante de graduação, para um professor, né? Se ele não fez essa qualificação para ser professor, mas eles acabam desenvolvendo as atividades e o papel desse professor, né? No momento que ele elabora um conteúdo de aula, que trabalha um conteúdo. Então, tem toda uma didática, uma metodologia que nós estamos todo o tempo pondo em discussão. Nós, no início, nós ficávamos muito preocupados com isso. Você é professor ou você é bolsista? Como é que você se apresenta para o aluno? Ele é professor, mas ele não tem didática do ensino superior, ele não fez essa qualificação, mas ele está aqui para trazer um trabalho de esclarecimento, de orientação em relação aos conteúdos que são exigidos no Enem. Então, eles têm mais um desenvolvimento de trabalho, como, vamos dizer assim, como tutoria, é mais nessa concepção de tutoria, até porque nós também, paralelamente ao ensino presencial, nós estamos desenvolvendo o trabalho dentro da plataforma Moodle, onde a gente tem uma sala de aula virtual, atualmente com 3 turmas, né, nós abrimos um outro edital também no meio do ano, agora, né, fizemos mais uma seleção, e nós temos atualmente 3 turmas. Dessas 3 turmas, 2 são presenciais e uma é somente à distância, porque nós temos muitos alunos que realmente trabalham, não têm condição de vir aqui, e eles têm acesso a um material de qualidade que é elaborado e construído pelos nossos bolsistas, que são todos estudantes de graduação. Muitos se descobrem como professores, como docentes, né, porque eles nunca ficaram nesse papel de professor, e aí eles começam a ficar assim, poxa, dá mais valor para a gente, né? Fala assim, poxa, agora eu sei o que é professor, né? Passaram a dar mais valor no sentido de estar acompanhando as aulas, eles melhoram como estudantes, eles melhoram como pessoas, e assim é um projeto que só tem a crescer, né? A gente só precisa ampliar em termos de ter mais bolsistas, e o ideal nosso, né, o que a gente busca, principalmente agora com essa nova coordenação dentro do CAEX, é que a plataforma Moodle seja disponibilizada para todos os estudantes de pré-vestibular social da UF como um todo. O pré iniciou aqui, tá, pela ideia da professora da Sandra. Nós tivemos a ideia por causa da demanda que tem aqui em Rio das Ostras, os altos custos que são um pré, que é muito caro. Se você for procurar aqui na região, é muito caro um preparatório, não é barato, não é acessível, e o ensino daqui não é de qualidade. Isso é uma das maiores causas de ter um ensino de pré-vestibular social aqui, é justamente essa, é ter aluno que não tem condições de pagar e ter pré que são muito caros. Então, assim, aqui, se você for pesquisar, a maioria dos alunos da UF de Rio das Ostras não são de Rio das Ostras. São alunos de Minas, são alunos do Rio, são alunos de Niterói, tem alunos de Volta Redonda, tem de São Paulo. Então, assim, é de diversos lugares e não são de Rio das Ostras. Pequena parcela da população de Rio das Ostras estão inseridas dentro da universidade. E muitas das pessoas aqui não conhecem a faculdade, não sabem os cursos que tem, não conhecem a estrutura UF, nem sabem da existência. Então, o pré-vestibular, quando iniciou há 3 anos atrás, nós abrimos uma inscrição aqui presencial, divulgamos no site do Polo, na rádio local, e nós tivemos assim uma inscrição de aproximadamente 250 pessoas. Tá? Desses 250, nós selecionamos 120 para participar através do perfil socioeconômico, até porque a nossa prioridade é justamente quem não tem condições de pagar, não tem condições de custear um curso. Nós selecionamos e iniciamos nosso pré dessa maneira. Na época, eram 3 aulas só durante a semana, tinham poucas pessoas ajudando, mas tinham muitos alunos. E a Sandra sempre quis colocar mais para frente, e eu, desde o início com ela, a gente escreveu o projeto. E, então, nós pensamos em replicar o projeto para o ano seguinte. No ano seguinte, a gente já teve uma inscrição bem maior, nós tivemos 400 pessoas inscritas para participar, mas a gente também só pôde selecionar 120. O espaço físico aqui é a nossa maior barreira, porque a gente não tem condições de colocar grandes turmas aqui, por causa das salas, e a disposição das salas também para a gente é complicado. Tá?
Então, assim, a nossa média de alunos são sempre 2 turmas ou 3 turmas, tá? Com 50 alunos é o máximo que a gente consegue colocar. Então, assim, ano passado a gente seguiu, fez esse semestre todo, tivemos um bom resultado com os alunos que encerraram com a gente. E nesse ano agora, nós estamos com a turma à distância, que é um diferencial, porque eu acredito que muitos alunos aqui não têm a oportunidade de estar aqui presente, porque a maioria trabalha. Isso é um outro problema também que a gente enfrenta aqui, porque grande parte aqui da população encerra o ensino médio e eles têm logo que buscar trabalho. Não tem condições. Primeiro porque não tem outra universidade aqui, mais próxima. E, então, eles saem do ensino médio e vão logo procurar trabalho, ou então parte se dedica a estudar para uma universidade, mas a sua grande parte é para trabalhar mesmo. Então, eles não podem vir aqui. Aí nós pensamos em abrir a turma à distância para justamente atender essa parte da população que tem que trabalhar, né, tem que estar fora de casa, mas quer tentar, quer estudar. Então, nós abrimos a turma à distância pensando nesse público. No público presencial, que nós já trabalhamos com eles de costume, eles estão vindo aqui todo dia, a partir das 7 da noite, fica até as 10 com a gente. E eles têm aulas de todas as disciplinas, têm aulas de língua estrangeira também, nós também damos esse suporte, aulas de redação. E, além de todo o conteúdo que é cobrado no Enem e exigido, nós trabalhamos também com oficinas. Nós procuramos trazer coisas do cotidiano para dentro de sala de aula, que foge à temática de aula, né? Então, assim, eu trabalho redação com os alunos do pré, eu procuro trabalhar com eles uma dinâmica de grupo e, a partir daquela dinâmica de grupo, o que eu posso extrair daquilo ali para fazer uma redação? Um exemplo que eu quero dar é, eu trabalhei com eles o conteúdo sobre medo e coragem. Na verdade, era covardia e coragem perante a sociedade. Aí eu fiz uma dinâmica de grupo com eles, uma brincadeira até de criança, de batata quente, que você vai passando a batata para um e para outro. E eu falei para eles que quem terminasse com a batata ia pagar um mico e tal, não sei o quê, botei aquele terror. E eles ficam com medo, realmente. Aí eles querem se livrar, a primeira coisa que eles querem fazer é se livrar. Aí, no final da atividade, né, quem terminou, é claro, não pagou o mico e tal, mas eu conversei com eles que, às vezes, por medo, a primeira coisa que a gente tem a se fazer é se livrar das coisas. Então, isso é o que eles fazem com a prova. Eles querem fazer a prova do Enem, mas eles têm medo. Aí, o que eles fazem? Fazem de qualquer jeito, porque eles querem se livrar, eles não querem passar. Aí eu conversei com ele, bati maior papo com eles, aí eu trabalhei um tema de redação em cima dessa atividade. Então, assim, a gente procura fugir também daquele sala de aula, chegou aqui, olha, o conteúdo é esse, porque não é isso que é cobrado no Enem, não é assim como eles aprendem de fato. Então, eu acho que é muito melhor nós trazermos a convivência do dia a dia para dentro da sala do que levar a sala de aula para o dia a dia deles, porque fica inviável. Eu sou tutora de redação do pré há acho que 2 anos. Eu entrei no início do ano passado. E eu entrei porque eu conheci uma pessoa daqui de dentro que comentou comigo que estava precisando de um bolsista. Inclusive, eu nem ia dar redação no início. Eu ia dar outra matéria e tal, mas eu fui conversar com a Sandra e ela me informou que a gente tinha uma vaga de redação, né? E que a tutora, por uma razão qualquer, não ia poder e tal. E eu acabei entrando aqui, estou aqui já há 2 anos. E o que eu tento fazer com os alunos é o seguinte, eu tento informar para eles assim, o máximo que eu posso sobre como é a redação no Enem, tento falar sobre os critérios de correção, o que o Enem cobra, o que deixa de cobrar, como é que funciona aquela coisa da folhinha, que tem gente que passa a margem e tal. Eu vou tentando, porque são muitas dúvidas quanto a isso, né? E eu vou tentando informar os alunos ao máximo, e assim que a gente se informa, que dá todo o conteúdo sobre o Enem, eu vou praticando redação com eles. Então, eu venho trazendo temas, assim, eu busco no banco de redações da UOL, eu dou tema antigo do Enem. O Alessandro até me ajuda muito com isso, porque ele, de vez em quando, a gente, no meio de uma atividade um pouquinho diferente, a gente inclui um tema de redação e a gente vai praticando assim com eles e corrigindo o máximo que eu posso, né, no modelo Enem. Eu fico muito feliz quando eu vejo um aluno meu evoluir. Assim, eu até comentei isso com a Sandra, eu comento sempre que eu não imaginava o quanto eu ia gostar de ver um aluno meu chegar e falar, pô, eu entendi, caraca, eu passei. E, pô, eu consegui... Teve uma menina que veio falar que conseguiu uma bolsa de 100%, porque tirou 1000 na redação.
E ela veio falar comigo, tipo, poxa, muito obrigada, eu estou estudando direito, era meu sonho e tal. E é muito bom, assim, é uma coisa que eu realmente não imaginava que eu ia sentir, que eu não imaginava que eu um dia ia dar aula e ia ter essa sensação gostosa de ver, né, a pessoa sendo ajudada e vindo me agradecer e dizer, poxa, foi ela e fui eu, fomos nós dois juntos, né, foi um trabalho muito bom. E a bolsa de extensão me ajuda porque, assim, a gente nem sempre consegue verba para imprimir coisa ou, né, para fazer coisas assim. Então, muito da minha bolsa eu vou guardando para imprimir folhinha para eles. Eu já consegui imprimir uma pautinha, né, para eles não tiverem, para que eles não tenham o que fazer, né, numa folha de caderno. Eu imprimo sempre redação, eu que trago, eu que venho imprimir, porque a gente nem sempre tem verba, né, da UF para imprimir. Então, eu guardo a minha bolsa para isso, eu uso para isso, para eles. E eu tento sempre imprimir, assim, deixar bonitinho, imprimir uma coisinha diferente, comprar... De vez em quando eu compro, sei lá, faz uma atividade diferente, compra chocolate, compra bombom. Então, eu tento guardar para isso, assim. Eu não uso muito a minha bolsa, só mais ou menos para isso mesmo, assim, para dar aula para eles. Ano retrasado, eu estava fazendo meu ensino médio e uma colega de sala comentou que estava fazendo o pré-vestibular social aqui na UF. Ela falou que era um pré-vestibular que estava ajudando muito ela e foi no meio do ano isso, então eu não pensei na possibilidade de entrar. Ano passado, quando eu fiz meu último ano do ensino médio, eu falei, eu vou tentar fazer esse pré-vestibular, porque... minha amiga, essa colega de turma, ela foi muito bem no Enem, no ano que ela fez. E eu entrei. Eu entrei aqui, só que eu não sabia muito bem o que eu queria fazer. Eu sabia que eu queria algo na área da saúde, porque sempre me identifiquei. Eu tinha uma ideia tal, mas não é nada muito certo. Uma das coisas que o pré-vestibular fez de início foi me ajudar a decidir o que eu queria fazer, que é uma coisa muito importante. Depois, o pré-vestibular, uma outra coisa que o pré-vestibular fez foi me capacitar para fazer a prova do Enem. A parte de redação, eu fui muito bem na prova do Enem. E depois da prova, eu passei. Agora eu sou estudante da Universidade Federal Fluminense. E o professor de Química do ano passado, que eu estudei com ele ia sair, porque eu acho que ele se descobriu no pré-vestibular e resolveu fazer Química. Então, ele me encaminhou para a coordenadora, falou que eu poderia ser tutora. Então, ele me guiou durante algumas aulas, eu aprendi como é que funciona, e agora eu sou tutora de Química do pré-vestibular social. Eu acho que é muito proveitoso tanto para nós tutores quanto para os alunos, porque nós aprendemos com eles, eles aprendem com a gente, e é tudo muito mútuo, tudo muito gratificante.